já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Agora nós vamos louvar ao Senhor com o hino 81. Não há amigo igual a Cristo. Atentem à letra desse hino, porque realmente Jesus é o nosso melhor amigo. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum, não, nenhum. Outro não há que minha alma salve. Não, nenhum, não, nenhum. Cristo sabe das nossas lutas e a hora de o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum, não, nenhum. Nenhum momento ele me abandona. Não, nenhum, não, nenhum. Não há desgosto que não suavize. Não, nenhum, não, nenhum. Cristo sabe das nossas lutas e a hora de o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum, não, nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo. Não, nenhum, não, nenhum. Também não há tão humilde e manso. Não, nenhum, não, nenhum. Cristo sabe das nossas lutas e a hora de o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum, não, nenhum. De nenhum é desamparado. Não, nenhum, não, nenhum. Nem ansioso a que rejeitado. Não, nenhum, não, nenhum. Cristo sabe das nossas lutas e a hora de o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum, não, nenhum. Glória a Deus. Agora a palavra ao nosso irmão Robson. Dois, esse aqui mesmo. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Chegou o dia.
Tão facinho, né, Joyce? Está aqui, né, Joyce? Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Queria que você fosse abrindo a sua Bíblia em Lucas 9. Lucas 9. Enquanto vocês abrem Lucas 9, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá. Mas eu quero louvar a Deus primeiramente que dia 4/11/2024 eu fiz 30 anos. Tô com carinha de novo, não tô? Mais 30 anos de casado, irmãos. Então, eu quero agradecer a Deus. Tem dia que ela levanta, ela quer me enterrar vivo. É assim mesmo. Não é verdade, né, Elaine? É assim, né, Elaine? É assim mesmo, né, Sandra? Isso. Só é diferente com o pastor, com o presbítero Domingos, né? É pérola para cá, pérola para lá, meu amor para cá, é assim, né? Mas, irmãos, graças a Deus por isso. São 30 anos de bastante luta, mas de muita vitória, de ver bastante fruto. Onde é o Senhor que tem que cuidar de cada um de nós, não é verdade? Louvo a Deus para que isso também aconteça nas suas vidas também, né? Aí a pessoa pode falar assim, que dure mais 30, né? Mas que bênção, irmãos, amém? Abriu aí Lucas 9, 28, olha que coisa boa, irmãos. Lucas 9, 28 diz assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória. E aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que é que tinha um cabelo aqui na minha mão. Eu falei, o que você quer falar? E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, de Deus. Olha a outra fala. E disse vós: o que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E no 21, e admoestando-os, mandou que a ninguém falasse isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado pelos anciões dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. Você vê que ele faz uma pergunta então para os discípulos, automaticamente Pedro vai lá e fala: Tu és o Cristo. Quando você olha nessa passagem, automaticamente você entende que ele foi, o Espírito fala para ele: olha, toma ele e fala: você é o Cristo. Imagina que ele fala: é isso. Mas Jesus ainda fala uma coisa assim: ei, não fala isso para ninguém. Que é importante que todas essas coisas aconteçam, como já foi lido aqui. Cristo nasceu, teve os seus 12 anos, foi no templo, ensinava, mas sempre falava isso. E os profetas e Moisés e Elias falavam o que de Jesus?
sempre falavam isso, que ele viria, nasceria, seria um profeta, padecesse pelos escribas, mas ele ia morrer. Porém, no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas isso aconteceu? Ainda não. Então Jesus fala para eles, quieto, porque isso não aconteceu ainda. Vai chegar a hora que você vai ter que falar isso. É importante. Então essas são as palavras que Lucas descreve, então, esses 8 dias. Mas tem uma coisa ainda, depois de tudo tiver acontecido, que ele for perseguido, for morto, for rejeitado, depois de todas essas coisas, ele ainda tem uma pergunta ainda. Olha a pergunta que está no 21. E dizia a todos: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que disser salvará a sua vida, perderá por amor de mim. E aquele que perder a sua vida, salvará. Porque aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se e prejudicando a si mesmo. O que Cristo está falando? Depois de ouvir todas essas coisas, que seriam rejeitado, Jesus foi perseguido. Será que eu e você vamos seguir a Cristo? Aqui agora é fácil, irmãos, mas naquela hora, naquela época, lembra de Pedro? Senhor, estou contigo. Não abro, manda. Não demorou muito, Pedro pega. E essa fala aqui não é diferente. Presta atenção que quando Pedro aqui nessa fala, quem você acha que eu sou? Ele fala, você é o Cristo, o Senhor é o Cristo de Deus. Mais uma outra coisa, lá no 26. Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhar também o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do seu Pai, na glória dos seus anjos, santos anjos. Do 27, eu, em verdade, vos digo que dos que aqui estão, alguns que não provarão da morte, até que vejam o reino de Deus. Então acontecem algumas coisas nesse meio, que essas palavras de 8 dias atrás, e Jesus vira para os discípulos e fala, olha, quer me seguir? Vem. Mas olha, eu vou ser perseguido. Vai encarar, vai andar comigo. Mas ele depois dá uma palavra, olha, se você for até o final, alguns de vocês, antes de morrer, vai ver a minha glória. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A gente, com 30 anos de casado, né, Rogério? Já viu bastante coisa, não de casamento, né? A gente já passou por tanta coisa, não é verdade? E quando Cristo fala isso para nós, você vai resistir até o final? A gente quer, não é verdade, Márcia? Daqui naquele grande dia, né? Que você sentar diante dele, aí você vai ouvir aquela voz suave, mansa. Márcia Cantuário, é isso? É isso, Cantuário? Márcia Cantuário, entra no gozo do Pai. Não é assim? Não é assim? José Domingos, entra. Não é assim, Domingão? Todo mundo doido para ouvir isso. Mas passar toda essa perseguição junto com Cristo, até Pedrão falou, ei, estou contigo. Opa, não abro. Ele disse, pelo Pai, você é o Cristo. Mas vamos lá então, vamos entrar no texto, que diz assim, então ele chama Pedro, João e Tiago. Ei, não podemos esquecer de um detalhe, quando ele chama João, Pedro e Bartolomeu para assumir, é isso? Tiago, Bartolomeu estava lá, Judas estava lá, Mateus estava lá, os outros estavam lá. Você imagina a situação? Olha a ousadia de Jesus. Ele fala, João, Pedro, Tiago, vamos orar. Vamos para o monte. E aí então,
Eu imagino a cara de surpresa daqueles que ficaram. Daqueles que vão, poxa, ele me chamou. Olha, ele me chamou. Ele me chamou. Eita, ele me chamou, você não. Hã? É assim que acontece. Deus tem filhos privilegiados? Não. Mas quando você olha para esse texto, alguns vão falar assim, tem. Aí, ó, chamou só Pedro. Por que não chamou os 12? Por que não chamou os 12? Mas ele chama Pedro, João e Tiago. Imagina Jesus subindo, aqueles panos passando, né? Eles atrás. Já viu assim, já? Um pastor chama você para a sala e fala, eita, agora! É assim? O que ele vai falar comigo? E aí Pedro, Jesus me chamou. Ele não tem filho privilegiado. Ele tem filho que tem intimidade. Será que Jesus está me chamando? Toda vez que ele me chama, agora não dá. Daqui a pouquinho eu vou. Não, eles já sobem e falam, não, vamos orar. For orar? Vamos ver se for orar? E estando orando, transfigurou a aparência do seu rosto e as suas roupas ficaram brancas. Olha, quando Jesus chama eu e você, Ele quer te dar algo. Ele quer te mostrar algo. Ou se nada acontecer, você vai estar na presença dEle. Não vale o convite? Vale só de estar com Ele. Mas lembra daquele texto que a gente leu no final? Alguns de vós, está falando com os discípulos, antes de morrer, vão ver a minha. Olha, calma que ainda vai acontecer isso aí no monte. Mas às vezes a gente vai para alguns eventos, vamos falar, vamos conversar o pecado de qualquer maneira. A gente vai, não, vai ser meio fraquinho hoje. Quem vai estar lá? Bartolomeu. Tomé nem vai de vez em quando para o culto, não é assim? Faltou no dia que, né? Mas quando você vai e fala, Senhor, eu estou aqui, eu quero ver a manifestar do teu poder. Vai, porque o mestre disse. Se o mestre disse, vai acontecer. Mas eles sobem, olha isso. E eis que falando com eles, 2 homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com uma glória e falavam da sua morte, do que é se cumprir em Jerusalém. E Pedro, 32, e o que estava com ele, estavam com muito sono. Você vê que já a Bíblia já fala algumas coisas que é importante, parece que uma coisa acontece na hora assim, né? Parece que vai acontecendo aos poucos, né? Subiram, já foi orando, já Jesus já começou a orar. Jesus precisava orar? Não, Ele ensinou a mim e a você. Você precisa ter comunhão com o Pai. Tudo que Ele fez para nos ensinar, você precisa orar. E a gente aprende todo dia, não é verdade? E a gente ora, dá um sono, né? Fala aí. Então Jesus está lá orando, subindo. Aí aparece então Moisés e Elias. Importante, irmãos, a gente entender umas coisas que a gente já vai falar sobre isso, mas deixa eu voltar aqui. A hora que ele começa esse aparecimento de Moisés e Elias, Moisés simbolizando a lei, e Elias os profetas, né? Ali está falando de tudo aquilo que Jesus era, ia ser, ia morrer, nasceu. Então aí a representação da lei e dos profetas. Jesus então está falando com os dois. Para alguns vai falar assim, Jesus está falando com o morto. E pode? Não. Mas a gente olhar um pouquinho o texto, voltar um pouco os textos, Moisés morreu? Enterraram o corpo dele? Acharam? Não. Elias?
Então a Bíblia falou umas coisas importantes. Ele estava falando com os vivos, homens que foram tomados para Deus. Aparece ali a glória, a manifestação do poder de Deus. Vamos voltar para Pedro? Cadê os meninos? Se é Jesus, acorda, acorda, acorda. Não, ele estava transfigurado, o seu rosto chega brilhava, as suas vestes brancas, e os discípulos, sono pesado. E Jesus chama a gente para o ministério, para passar um tempinho com a gente. A gente logo fala: Senhor, hoje não dá, estou com sono. Eu disse na série esses dias, é um TikTok, o cara fala assim: Senhor, a mesma oração de ontem, amém. Qual foi a oração? Nem teve, mas a mesma de ontem, não? Amém. Meu amigo, eu vou falar para você, eu sou bom de cama. 30 anos, Carmélia sabe, deito e dormi ronco, fácil. Se eu comer depois do almoço o churrasco, mais fácil ainda, viu, Domingão? Fácil. Mas eu já me renovo. Então vai ver que os discípulos subiram, mas dormiram na hora errada. Não perca a oportunidade de ver a glória do Senhor. Você imagina, você consegue imaginar, Domingão, você olhando para ele, a luz não dá, você não consegue ver. E ele disse: olha, antes que vocês morram, alguns daqui vão ver a minha. Pode ser que quase eles perderam de ver a glória de Deus. Daqui a pouco eles acordam e já, gente, o que está acontecendo aqui? Eu imagino, Tiago, acorda, olha, João, olha o rosto dele, consegue ver? Essas são as minhas palavras, mas Tiago está vendo? E ele falando com os Moisés e Elias. E a palavra deles era Jesus. Olha, imagino que Moisés ia falar: olha, você vai ter que passar por isso. O pai disse: você tem que passar, foi para isso que você veio. Mas os discípulos perdem essa oportunidade. Primeira coisa, não perca a oportunidade. Quando o mestre te chamar, esteja pronto, porque você não sabe o que ele vai te apresentar. Outra coisa, e aconteceu que aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus. Olha essa fala, irmãos. Essa água que eu posso beber é minha? Disse Pedro: mestre, que bom é estar aqui. Você imagina o lugar? A gente ia de vez em quando, mas nunca foi forte em ir no monte, viu, o pastor Leonildo? Estou confessando aqui um pecado. Nunca fui bom de monte, nunca fui bom. Mas se o pessoal falava assim que ia no monte, as folhas começavam a luzer, pegar fogo, você já quer, né? Mas não, nunca fui bom disso aí. Eu ia, não andava muito, eu queria mesmo dormir, não passei repelente, o mosquito, ia orar, todo pipocado. Melhor ficar em casa debaixo do cobertor. Mas quando a gente vai preparado, a gente vê a glória de Deus. Mas que é, irmãos? É orar, é o teu momento com Deus. Então assim, você vê que Pedro já acorda assustado, vendo aquilo tudo acontecendo, e ele fala: aleluia, Jesus. Aí você já vê assim: melhor lugar está aqui, Jesus. E olha a fala dele: vamos fazer aqui, Jesus, uma tenda para você, Jesus, uma para Moisés e para Elias. Você vê que o texto de Lucas vai lá e fala: falou asneira, né? Aquele Pedro que falou: Cristo, você é o Cristo, o Filho de Deus, aquele já sobe lá no monte e fala: Jesus, vamos fazer aqui uma tendinha, vamos ficar aqui está tão bom, não vamos nem descer mais, vamos ficar por aqui. Olha a mancada de Pedro. Qual a mancada, irmãos? Já queria fazer uma tenda para: ei, Moisés, melhor estar aqui.
com você, Moisés, melhor estar aqui com você, Elias. Não, melhor coisa é estar com Jesus. Nada pode ofuscar a glória de Jesus. Nem Moisés, nem Elias foram profetas, são homens de Deus, mas a glória é dele. A glória é dele. Vem aqui a hora, irmãos. Eita. E para mim finalizar, diz assim, ó. O 34, e disse isso, veio uma nuvem que cobriu a sombra, e estando eles na nuvem, temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho. Você vê que até então, Jesus não havia morrido. Você vê que Pedro ouve a voz de Deus, eu acho que pela segunda vez, se eu não estiver errado, e essa segunda vez ele fala assim, olha, ei, fica quieto, este aí é o meu filho, o meu único. Até então, Jesus não havia morrido, ele era o único filho. Hoje nós somos filhos. Mas ouvi o que ele fala. A palavra é, eu não tenho o que fazer, nada que me tire da presença de Deus, de ver a glória de Deus, somente adorar a Ele. A tenda simbolizava, vou fazer uma tendinha aqui para Moisés e para Elias. Não. Somente a Deus quer cuidar de mim, dar de você. E quando Ele leva a mim e a você para um particular, é importante que eu e você entenda que Ele é o único na nossa vida. Ouça a voz de Deus. Esteja atento ao que Deus vai falar comigo e com você. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, diante da Tua presença, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão bom, um Deus tão maravilhoso, Pai. Muito obrigado porque o Senhor chamou a cada um de nós para te servir, Senhor, e precisamos te servir como o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, se nós temos levantado alguns ídolos na nossa vida e temos deixado o Teu Filho em segundo plano, eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, fala ao meu coração. Às vezes, Senhor, quando falamos em ídolos, Pai, às vezes nós falamos, Senhor, nós nem fazemos isso, e quantos nós fazemos sim, Senhor amado, tiramos tudo, Pai amado, do foco, e tiramos, Pai amado, o Senhor do foco, e colocamos tantas outras coisas. Mas nessa noite, em nome de Jesus, não queremos perder o foco, não queremos perder o alvo, Senhor. Não deixe que nada me impeça de estar na Tua presença. Estando na Tua presença, que eu, Senhor, não venha cochilar, não venha me distrair, não venha perder, Senhor, a oportunidade de ver a manifestação do Teu poder, ver o Senhor se manifestar na nossa vida e ouvir a voz do som do Pai. Então nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Aquilo que faltou, Senhor, nesta palavra, Senhor, ainda em ser ministrado, Senhor, ao coração dos Teus filhos, eu quero te pedir, Senhor, completa, fala, para que em tudo possamos o Senhor achar em nós graça, todo louvor, toda honra e toda glória a Ti, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos por essa noite. Muito obrigado por estar aqui, Senhor, nessa noite com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém?